Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! O ano de 94 foi marcado por diversos acontecimentos. Acompanhamos a trágica morte de nosso ídolo Ayrton Senna, elegemos nosso presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vibramos com a conquista do tetracampeonato pela nossa seleção brasileira de futebol. Mas além de todos esses fatos, o Brasil presenciou a chegada de um automóvel que mudou completamente o estilo de nossos modelos nacionais. O Chevrolet Corsa, o novo carro popular da General Motors. Talvez você, meu amigo que tem menos de 30 anos, veja o Corsinha apenas como mais um carro popular que o Brasil já fabricou no meio de muitos. Mas não foi bem assim. O segmento dos carros populares foi inaugurado em 90 pelo Fiat Uno Mille. Tinha também o Escort Hobby da Ford e o Gol 1000 da Volkswagen. A Chevrolet bem que tentou entrar neste mercado, lançando o fiasco Chevette Júnior. Foi um fracasso de vendas, e com certeza isso mexeu com os executivos da GM. E qual era o estilo dos carros naquela época? Eram todos quadradões, um estilo que predominava há muitos anos no Brasil. Foi aí que a Chevrolet decidiu inovar, colocar um fim neste estilo reto, quadrado, lançando um carro com design diferente de tudo que já havia sido lançado anteriormente. E o resultado foi fantástico. Isso mesmo. Talvez você era muito novo ou ainda não tinha nem nascido, mas saiba que o Corsa causou uma revolução no mercado brasileiro com suas linhas inovadoras completamente arredondadas. O lançamento do Corsa, anunciado para o mês de março de 94, causou um alvoroço no consumidor. O interesse pelo novo carro popular da Chevrolet foi imediato. Foram vários telefonemas, cartas e enormes filas de espera em concessionárias por todo o país. O impacto foi tanto que levou o vice-presidente da General Motors ir a público pedir calma e paciência ao consumidor. Faz 42 anos que eu trabalho nas motos do Brasil. Participei dos lançamentos mais importantes, do Opala até o Ômega e o Ram. Conheço muito bem o comportamento do mercado diante do lançamento de um novo carro. A reação é sempre imediata, mas a procura pelo Corsa superou todas as nossas expectativas. É, sem dúvida, um carro do primeiro mundo. Por isso, já estamos aumentando mês a mês a sua produção. Até o final do ano, deverão ser 80 mil unidades. E em 1995, serão de 130 a 150 mil. Portanto, não se precipitem. Ajude-nos a manter justo o preço do seu Corsa. Para a GM, não basta desenvolver tecnologia pioneira e produzir excelentes automóveis. Pioneirismo também é garantir o bem-estar do nosso consumidor. Porque para nós, não há nada mais importante do que a sua plena satisfação. Por favor, não se precipite. Lançado inicialmente apenas na versão Indy com motor 1.0,
o sucessor do obsoleto Chevette Júnior chegou com muitas novidades. Não foram só suas formas circulares e ovais que chamaram a atenção dos consumidores. Aliás, seu design inovador para a época deixou seus concorrentes completamente envelhecidos da noite para o dia. O Corsa foi o primeiro carro popular a oferecer injeção eletrônica. O acabamento era simples, sem pintura nos para-choques, frisos ou contagiros. As rodas eram de aço e sem calotas. Já o painel se tornou uma referência entre os compactos, oferecendo conforto e praticidade, com porta-objetos e instrumentos bem visíveis. Com tantas novidades, a Chevrolet investiu pesado em marketing. Você se lembra do velhinho das propagandas que detestava as novidades do Corsa? Vamos relembrar algumas delas. Estão dizendo que o Corsa tem um lindo design, que faz o maior sucesso na Europa, que é um carro moderno, feito lá e aqui na mesma época. Ora, eles lá e nós aqui. Importante é o espaço que o Corsa tem. Isso sim, acabamento perfeito. Mas design, que palavra é essa? Devagar com andor. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. Ainda em clima de festa, 2 meses depois do lançamento do Corsa Wind 1.0, a Chevrolet lançou a versão GL com motor 1.4 com acabamento ainda mais superior e diversas novidades. Você sabia que o nosso Corsinha 1.4 já nasceu com fama de pé quente? É isso mesmo, ele foi apresentado oficialmente ao público no sorteio do programa do Faustão, durante os intervalos dos Jogos da Copa do Mundo de 94. E como você, meu amigo, já sabe, neste ano, o Brasil ganhou o tetracampeonato mundial de futebol. Pra onde esse mundo vai? Mas a melhor novidade veio em outubro de 94, o esportivo Corsa GSI 16 válvulas. Equipado com um moderno motor Ecotec 1.6 produzido na Hungria, trazia tecnologias que ainda eram raras no mercado nacional, como por exemplo, injeção eletrônica multiponto sequencial. Era um Corsa muito rápido, fazia de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Com 108 cavalos, chegava a uma velocidade máxima de 192 km por hora. O motor emitia um ronco em altas rotações que entusiasmava qualquer apaixonado por velocidade. O visual era agressivo, para-choques com farol de neblina integrado, saia lateral e spoiler traseiro todos na cor da carroceria. No interior, bancos envolventes, volantes de 3 raios em couro e teto solar manual. Seus concorrentes diretos, Uno Turbo 1.4 e Gol GTI 2.0, ficaram preocupados com sua presença ameaçadora. Hoje, o Corsa GSI é uma raridade. Produzido por apenas 1 ano, foi sem dúvidas a versão mais especial do Corsa. Um verdadeiro esportivo, como nenhum outro jamais produzido pela Chevrolet no Brasil. Lá vem a Chevrolet com novidade outra vez. Agora é o Corsa. Pra que esses modernismos? E pra que injeção eletrônica de verdade num carro desses? Vai ser o único popular. Eles querem ser diferentes. Dizem que assim o Corsa vai ser muito econômico e vai funcionar como um relógio. Mas eu sou do tempo do velho e bom carburador e estou muito satisfeito. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. Se o ano de 94 foi repleto de novidades, em 95 a Chevrolet surpreendeu ainda mais e uma overdose de Corsa tomou o mercado.
Seguindo o mesmo caminho da linha Uno, a família Corsa cresceu rapidamente. Em maio, chegava ao mercado brasileiro a versão picape, para suceder ao Chevy 500 da linha Chevette. Equipado com motor 1.6, o Corsa Picape agradou em cheio com seu desenho despojado e a proposta da GM era oferecer um veículo voltado mais para o lazer do que para o trabalho. 3 meses depois, em agosto de 95, a Chevrolet apresenta a aguardada versão 4 portas do Corsa, inicialmente oferecido apenas com motor 1.4. Foi somente em 97 que passou a ser oferecida também para a versão 1.0. O modelo fez um sucesso imediato e as vendas do Corsa GL 4 portas dispararam logo. Curiosamente, o desenho da traseira era diferente da versão 3 portas, com lanternas verticais e caída mais reta, garantindo mais espaço no porta-malas e um desenho mais harmonioso. Vamos assistir o comercial de lançamento. Mais um? Com 4 portas? Pra que tanta porta? Não pode pedir licença e entrar com bons modos. Para mim, a Chevrolet está querendo agradar a gregos e troianos. Para onde este mundo vai? Corsa, um 4 portas. O sucesso da linha Corsa era tanto que a GM não queria perder tempo. E mais uma novidade chegava em novembro de 95. O Corsa Sedan, assumindo de vez que veio realmente substituir o consagrado Chevette. O sedã compacto da Chevrolet era oferecido nas versões GL e GLS, ambas com motor 1.6 de 8 e 16 válvulas. O desenho da traseira foi exclusivamente desenvolvido para o mercado brasileiro e a versão 3 volumes do Corsa agradou em cheio. Acompanhe o comercial de lançamento. Aí, uma máquina. Conta. Aí, conta pra redondinha. Corsa Sedan. Motor PowerTech 1.6 MPSI. Direção hidráulica. ABS. Barras de proteção lateral. E mais volume na traseira. Que estranhamento! Corsa Sedan. Um sedã fora de série. Para onde esse mundo vai? E pensa que acabou? Para fechar o ano com chave de ouro, o Corsa foi eleito pela revista Auto Sport o carro do ano de 95, consolidando de vez este grande fenômeno da Chevrolet no Brasil. Diante de tanto sucesso, a concorrência tratou de se mexer. O Gol ganhou uma nova geração. Lembra do Gol Bolinha? Pois é, foi o jeito que a Volkswagen arrumou para encarar o Corsa. A Ford lançou o Fiesta Nacional, misturando linhas retas e curvas. Já a Fiat foi a mais ousada. Ao invés de mexer no Uno, preferiu lançar um novo projeto, o Fiat Palio, dentre todos, o de motor mais potente. A Chevrolet não deixou por menos. Passou a equipar seu carro 1.0 com injeção eletrônica multiponto e, mesmo permanecendo uma versão simples, ganhou mais potência, passando a se chamar Corsa Wind Super. Porém, 6 meses depois, a GM relançou seu carro 1.0 com a nova injeção e outros adicionais, como ar-condicionado, direção hidráulica e 5 portas, se tornando um agradável conjunto para uso urbano. O 1.0 da GM passaria a se chamar Corsa Super.
Você acompanhou os primeiros 3 anos de sucesso do nosso querido Corsa. Não perca no próximo vídeo a chegada do último membro da família, a perua Corsa Wagon, a briga acirrada do Corsa com seus concorrentes e o lançamento da 2ª geração do Corsa. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Corsa. Se tiver uma história para contar, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Não deixe de conferir os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.